Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre e agora eu vou fazer esse vídeo de swing trade ainda, um vídeo para o dia 27 de julho de 2015. Falar aqui de Ibovespa, dólar, juros, Petrobras, Vale e algumas ações aqui que a gente pode comentar, né? O primeiro vídeo, esse vídeo que eu fiz antes desse, estava muito com eco, né, na gravação, então eu vou fazer isso para ficar melhor. Vamos ver se o áudio melhora um pouco. Então eu vou voltar aqui ao assunto e agora com mais tranquilidade, né? O Ibovespa está numa tendência de queda ainda, porque eu tenho topos e fundos descendentes, então eu tenho aqui um topo abaixo do topo anterior, tenho esse fundo abaixo do fundo anterior. Se você viu minhas últimas análises, viu que a análise para o dia 20 de julho, se você for procurar lá meus vídeos, análise para o dia 20 de julho de 2015, eu falei de um monte de ações que poderiam gerar venda, poderiam gerar operações na ponta vendedora, aquelas operações que a gente aposta numa queda do mercado, e isso aconteceu. Daí em diante a bolsa está derretendo. Hoje, sexta-feira, a gente até teve uma pressão compradora aqui no final do pregão, mas o dia foi de queda. Se o Ibovespa voltar a subir, tiver um repique, deve buscar aqui os 52 mil pontos aproximadamente, que foi esse último fundo, né? Fundo que era uma região de suporte, foi perdido, então suporte perdido vira resistência, análise técnica básica. Então aqui é uma região agora de resistência para o Ibovespa. Vale lembrar também que, conforme eu já vinha falando nos últimos vídeos, eu tinha esse alvo aqui dos 48.500 pontos aproximadamente como o alvo desse pivô aqui, né? O alvo dessa aqui onda 1, onda 2, e eu falei que tinha onda 3. O primeiro alvo foi atingido em 100% de FIBO, e o segundo alvo, vou levantar aqui um pouco o gráfico, vai estar nos 45 mil pontos, né? Se houver um repique, essa tendência for uma tendência forte de queda, eu devo buscar os 45 mil pontos, e ali sim vai ser uma mudança de tendência, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Eu não sei o que vai acontecer aqui com o mercado no futuro, mas eu sei que se o mercado voltar a subir, eu tenho que estar preparado para novas compras, e aí eu vou procurar essas ações para comprar. Se o mercado voltar a subir, chegar nesse patamar dos 51.500 pontos, 52, eu já devo estar me preparando também para operações da ponta vendedora, já que eu posso ter aqui uma subida e um retorno mais forte para os 45 mil pontos. Eu não sei para onde vai o mercado, nem você e nem ninguém sabe, mas a gente sabe que para onde o mercado for, ou subir ou cair, a gente tem que estar preparado, e aí eu me preparo para isso. Então é isso, esse aqui foi a análise do Ibovespa. Agora eu vou falar um pouco de dólar futuro e vou falar também de mini índice, né? Eu vou falar hoje do Winfood, depois eu volto para falar aqui de cada vencimento, mas eu vou começar aqui com o Winfood no cheio. Mas antes disso eu vou falar de dólar futuro, gráfico diário e cheio aqui. Então hoje o dólar subiu 2,02%, uma alta muito forte, nada que a gente não tivesse ainda esperando, né? Eu falei que o dólar tinha essa região de resistência, essa de resistência. Falei que na análise para o dia 20 de julho, eu falei nessa análise, né, foi boa. Eu falei que tinha muita ação gerando venda e que o dólar gerava compra ali se houvesse o rompimento aqui dos 3,21, 3,22. Isso aconteceu, depois o dólar voltou a recuar. No dia 21 de julho eu falei que a mínima em 13,16 era o principal suporte. Se isso não fosse perdido, então o dólar teria tudo para voltar a subir e romper essa última resistência. Isso aconteceu, e agora eu vou falar para você o seguinte: a última região de resistência do dólar está aqui nos 3,41. O dólar pode até bater aqui nos 3,41, deve-se ter uma pressão aqui de venda e vai recuar um pouco, né? Se houver esse recuo, aqui vai ter novas posições de compra sendo feitas aqui no dólar. Se não houver o recuo, a gente segue aí, só sai do dólar quando o mercado mandar, o que não é o caso. A tendência é de alta, então continua aqui comprado. Day de um dia F21. Então vamos lá. O day de um dia, os juros futuros. Aqui o objetivo de juros futuros é só a gente analisar como é que está o mercado de juros para se movimentar ali no Tesouro Selic, Tesouro ali prefixado, e alguns títulos aqui de inflação, alguma coisa do gênero, inflação com juros. Então é bom a gente saber aqui para onde é que está indo o mercado. Então, como todo
o mercado de juros ainda está na tendência de alta e eu vou continuar mantendo o Tesouro Selic. Só volto a ficar aqui prefixado se os juros perderem aqui os 12,31 no DI de um dia F21, que não é o caso. Então, 50% da minha carteira está lá em Tesouro Selic e deve se manter assim. Quando virar aqui para o Tesouro Prefixado, eu devo vender a metade do Tesouro Selic, comprar Tesouro Prefixado e adicionar mais prefixado. Então, eu não sei ainda bem o que é que eu vou fazer quando chegar lá, vai depender do cenário macroeconômico, mas mesmo assim eu vou compartilhar com você. Eu vou comentar aqui o INFUT, o índice futuro aqui no gráfico diário, depois eu volto aqui para o intraday, no gráfico de 15 minutos, mas no diário aqui a gente tem hoje um dia de indecisão, não deu para ganhar muito dinheiro para quem opera aqui, mas hoje o mercado caiu aqui 0,22%, foi bastante interessante o dia de hoje, deixou um candle de dúvida, para a gente ter um repique e retornar por aqui para os 52.500 pontos, eu preciso ter a violação da máxima aqui nos 50.055 pontos. Então isso aqui poderia ser uma compra, o stop ficaria aqui, um stop abaixo dessa mínima daqui, em 1.400, 1.500 pontos, stop é longo, o alvo aqui seria esse último fundo, mais ou menos ali 1.900 pontos, então seria um alvo de 1, com risco de 1 para 1. Eu não gosto de operar contra a tendência, então eu não faço essa operação. Então o índice futuro ainda no gráfico diário apontando para baixo. Quem fez a operação de swing trade aqui pelo meu método, deixa eu ver se eu consigo colocar esse gráfico, aqui está com 3.000 pontos desde a última venda. Então aqui uma venda aqui, gerou uma venda também aqui, que saiu aqui com um prejuízo de 69 pontos, então mais ou menos empatado, Teve essa venda aqui, para quem fez, deixa eu colocar aqui, isso aqui tudo que eu estou falando é gráfico diário, Então, deixa eu ver aqui se teve essa venda aqui, 1.500 pontos de lucro, então está aqui com 4.500 pontos de lucro nessa queda. Vou falar aqui, eu não estou fazendo essa operação de INFUT, só estou comentando com você. Falar um pouco aqui, se o gráfico abrir aqui dos 15 minutos, Então abriu, então vamos lá. No gráfico de 15 minutos a gente já tem aqui um possível, já tem um pivô de alta, Então eu já tenho aqui, subiu, recuou, perdeu a mínima do dia anterior, as duas médias para cima, comprador, tá 4 níveis de compra, só tem um nível de venda aqui, então tá mais comprador do que vendedor nos 15 minutos. Então eu espero para segunda-feira, se continuar assim, a gente espera uma alta aqui na segunda-feira no INFUT, isso no gráfico de 15 minutos. Então aqui o stop dessa abertura de posição comprada está mais ou menos aqui por volta dos 49.200 pontos. E aí pode seguir aqui pelo alvo móvel aqui no INFUT no gráfico de 15 minutos. Se você não for olhar nem alvo móvel nem alvo 10, mas se for olhar só os gráficos, então vai ver que eu tenho aqui um fundo intermediário acima do fundo anterior, rompeu esse último topo aqui, E depois o INFUT está voltando a subir. Então a gente pode ter uma reversão de tendência no caso, Então a gente tem uma tendência de baixa muito forte, mas eu preciso ainda de um zigue-zague mais convincente. Em todo caso aqui o viés dos 15 minutos é um viés de alta, então se eu fosse operar na segunda-feira, eu esperaria uma compra aqui no rompimento aqui dos 49.555 pontos, para uma possível operação aqui na ponta compradora. Teria aqui um stop de 400 pontos, se eu colocasse o stop aqui abaixo dos 49.200 e esperaria aqui o mercado subir. Falar um pouco aqui de Petrobras, então aqui a Petri 4, primeiro gráfico, aqui a se falar, continua dentro de uma tendência de queda, uma tendência de baixo, e tendência de baixo eu não compro. Para aqueles que gostam de operar aqui contra a tendência, a violação dos 10,23 na próxima segunda-feira pode abrir uma compra aqui com alvo lá no último fundo da Petrobras, o que daria esse alvo daqui por volta dos 11,35. Então, conforme eu falei, daria aqui mais ou menos uns 10% aqui de lucro nesse repique de Petrobras. Vale salientar que eu particularmente não faço essa operação, porque essa operação tem uma maior probabilidade aqui de ser estopado. Embora o stop seja curto aqui de 5% e o alvo de 10%, existe um alvo de 2 para 1, de risco de 1.
é interessante, mas eu não gosto de operar contra a tendência, faz parte aqui do meu modo de operação. Então eu fico fora um pouquinho. Para compras, obviamente, né? Para venda a gente aí continua vendido. Vale 5 hoje caindo aqui 2,30%. Não para de cair a sessão aqui. A tendência segue uma tendência de baixa, não gera nenhuma compra. E a resistência está aqui por volta dos 15,36. Então para comprar eu preciso que rompa aqui os 15,36 em fechamento para aí eu abrir uma posição compradora. E Tube 4 deixou um candle aqui no final, um candle de indefinição com viés até comprador, né? A máxima do dia de hoje em 28,95 pode gerar uma compra com alvo nesse último fundo aqui em 30,25. Então está aqui o alvo da compra. O mercado pode sim dar uma repicada na segunda-feira, mas nada que mude a tendência ainda é de baixa. O Felipe hoje me perguntou sobre uma ação, né? Foi Fibria. Deixa eu dar uma olhada lá em Fibria para ver se foi isso mesmo. Foi Fibria mesmo. Então, perguntou qual era o ponto de saída. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente conversar um pouco. Quando você entra numa operação, é bom que você tenha em mente quando é que você vai sair da operação. Porque se isso não acontecer, você vai começar a se estressar e vai ficar pensando, será que está na hora de sair? Será que está na hora de comprar mais ações? E a ação cai e você se desespera. Então, o ideal entrou na operação, você já coloca ponto de compra e ponto de venda e pronto. Porque aí você não se estressa. Por exemplo, eu não me estresso com o mercado. O mercado pode estar subindo, caindo, pode estar desabando, o mundo acabando aqui, invasão de extraterrestre. Nem tanto, né? Porque invasão de extraterrestre eu acho que eu vou estar meio maluco também. Mas se o mercado estiver caindo ou subindo aqui, eu coloco meus pontos de compra, meus pontos de venda e fico tranquilo. Então, nesse caso aqui de Fibria, se você, Felipe, comprou aqui nesse fechamento aqui, por volta dos 41,70, né, conforme você falou, e você já pensou assim, meu stop vai estar aqui abaixo dos 39,78, ou aqui nesse último fundo é 39,28. Então, você já colocou onde seria o seu ponto de saída do stop. Mas é bom que você tenha também o ponto de saída de venda, quando der o lucro. Por quê? Porque senão a ação começa a subir, você se desespera, vende logo, e ela continua a subir na sua frente e você fica desesperado, né? Lembra lá do curso que eu falei, que é mais ou menos isso que acontece? Então, não é interessante que isso aconteça. Então, a Fibria, se você plotou ali seu alvo, por exemplo, 10%, bota lá no home broker lá, bateu 10%, encerra a operação. Se bateu que vai sair com 5%, bateu 5%, encerra. Se você bateu aqui que vai sair quando perder a mínima do dia anterior, então vai subindo a cada dia para a mínima do dia anterior. Se a ação perder a mínima do dia anterior, cair um pouquinho, depois voltar a subir, não fica desesperado. Porque você tem que olhar para o espelho e falar assim, eu segui o meu plano, então eu segui o meu método, então tá tranquilo, não tem por que se desesperar. Então isso aqui foi Fibria. Eu estou aqui com Energias do Brasil. Para comprar amanhã não tenho nenhuma ação, para vender também não. Hoje Energias do Brasil aqui não me gera nenhum tipo de saída, né? Então eu tenho aqui uma queda de 0,71 e tá tranquilo. Tomara que essa onda de baixa aqui acabe logo, né? Que a gente volte aqui para uma tendência de alta. Mas, né, se tudo não correr de acordo com o que os comprados querem, né, deve ter um fundo lá para o mês de outubro, mais ou menos ali. Então, a crise pode estar apenas começando. Obviamente que eu volto a dizer, eu não tenho bola de cristal, não sei para onde vai o mercado. Se o mercado voltar a subir, continuo comprado sem nenhum mistério. Então, muita gente comprou opções de venda aqui da Petrobras, pode ter aqui um encerramento dessas operações aqui nos próximos dias. Muita gente vendeu alugado também, pode estar encerrando as operações e pode ter aqui uma subida nos próximos dias, mas vai ser apenas um repique dentro dessa tendência de baixa. Clica aqui embaixo e faz seu comentário se você quiser que eu comente alguma ação para você, e aí eu comento no próximo vídeo. Amanhã eu vou fazer o vídeo de position e a gente vai falar mais sobre o mercado, sobre qual a tendência da bolsa. Então faz o comentário aqui abaixo do vídeo, clica em gostei se você gostou e obviamente não gostei se você não gostou, porque isso vai me sinalizar se o vídeo tá bom ou ruim, e aí eu tenho que trocar. Nesse último vídeo, por exemplo, eu fui ouvir, eu não gostei do áudio, então por isso que eu estou fazendo essa gravação agora. O áudio deve estar um pouco diferente. Então é isso, bom final de semana a todos, a você, né? E curta aqui o final de semana, relaxe, esqueça essa semana aqui.
que foi tensa para quem comprou, quem foi estopado, né? Pega ali um cinema, uma praia, uma piscina, um campo, uma pesca, tranquilidade, depois volta normal, sem estresse, porque se estressar no mercado é muito ruim, né? Eu recebi um comentário aqui do Pedro que falou que estava no mercado 3 meses e perdeu uma certa quantia lá do seu capital. É muito triste, mas fazer o que, né? A gente tem que fazer o que? Estudar, né? Olhar para trás e pensar, pô, deveria ter feito diferente e agora eu vou estudar. Então foca lá, dá uma olhada nos estudos lá. Compra algum curso, se quiser comprar o meu curso de estratégias, compra, se não quiser compra de outro, mas compra cursos de estratégia, já que você está no mercado, faz aquele curso básico de análise técnica e tal, depois vai para o nível de estratégias, que é ali onde você ganha dinheiro. Então, ganhar dinheiro, que é o que importa no mercado, e ser feliz é o que importa na vida. Até o próximo vídeo, bom final de semana, valeu!